no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. 1 Reis 17, a partir do verso 8. Amém? Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Por favor, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Pai, nessa noite, porque podemos ouvir a palavra que vem do céu para os nossos corações. Que não seja por mim, que não seja por nenhuma pessoa que está no altar, Pai, mas que seja pelo Teu Espírito Santo, que a Sua verdade seja revelada nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O tema que me foi confiado nesta noite, relacionado à nossa campanha da multiplicação, se chama O Deus que Provê. O Deus que Provê. Esse é o nosso tema que será falado nesta noite. E o que temos a dizer sobre a provisão? A provisão, ela geralmente está atrelada às questões financeiras, mas ela vai além disso tudo. Ela vai além, ela não se limita a isso. A provisão é algo mais completo do que isso. Aqui na história da viúva de Sarepta, nós vemos um exemplo de uma mulher que ela estava passando por uma necessidade terrível. Ali quando a gente estava no meio da passagem, há um momento que diz que ela não tinha alimentos e que ela ia preparar um último bolo para comer junto com seu filho e depois ia aceitar a morte. Já pensaram numa situação dessa? Farei a última refeição com meu filho e depois vou esperar para morrer. Ela então encontra o servo Elias, que lhe pede água, e a água ela vai buscar para ele, mas quando ele pede um pedaço de pão para ela, ela diz: não, aí já não tenho mais nada, estou numa miséria. E naquela época, ali, quando a gente está lendo o livro de Reis, a gente vê que no contexto eles enfrentavam uma grande seca, era uma grande miséria, e quando tinha uma grande seca, os animais, eles não conseguiam reproduzir, eles não conseguiam produzir alimento, as frutas, as verduras e tudo aquilo que poderia constituir como alimentação para as pessoas, ficava numa plena escassez. Mas ela pega e vai buscar, porque o profeta diz para ela que Deus vai prover. Deus vai prover. E muitas vezes quando nós falamos de provisão, nós pregamos na igreja sobre provisão, ouvimos sobre a provisão, oramos pedindo a provisão de Deus. Nós estamos pensando só de um lado, nós lembramos de um lado. Deus é um Deus que provê, Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus todo-poderoso, isso é bíblico. Mas nós não podemos nos esquecer, como diz nessa passagem, que essa mulher ela estava passando uma dificuldade, mas ela encontrou a provisão dela quando ela se submeteu a um propósito. Quando o profeta apareceu e pediu a ela um pedaço de pão e um copo de água,
Ele falou: tenha fé porque você está trabalhando para um propósito divino. A nossa crença, a nossa fé, a nossa profissão de fé cristã evangélica, ela acredita na provisão de Deus, ela acredita na prosperidade. Mas ela acredita que a provisão de Deus e a prosperidade, elas estão dentro de um contexto, que é o contexto maior da bênção de Deus. É o contexto maior. Nós não fazemos votos de pobreza. Nós não somos franciscanos. Com todo respeito aos nossos colegas católicos, a vertente franciscana que costuma fazer votos de pobreza, eles têm uma interpretação da Bíblia que não é a nossa interpretação. Nós temos o direito de prosperar, de pedir a provisão de Deus, de viver de uma forma abundante. Contudo, Deus não é um Deus de barganha. Deus não é um Deus de barganha. Não é que eu vou fazer só um voto, vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sou, e Deus vai me prosperar porque eu preciso de muita coisa na minha vida. Eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carro novo. E amém, você merece. Mas há um contexto diante disso. E às vezes a pessoa ela não recebe a bênção que ela tanto pede, porque ela não entendeu esse contexto. E qual é esse contexto? A pessoa está lá, às vezes orando, pedindo: Deus, eu preciso daquele carro, eu preciso daquela varanda com churrasqueira, eu preciso de tudo isso, daquela casa na praia, eu quero. E o anjo está lá do lado esperando para levar a oração para Deus. Está lá com a bandeja aqui, falando: escreve aí sua oração que eu estou subindo para levar para o céu agora. Mas o anjo ele pega, ele para e ele fala: só uma dúvida. Por que você precisa disso? Por que você precisa disso? Aí a pessoa que está lá orando, ela vira: eu preciso disso, daquilo. Porque meu primo comprou um carro e eu não posso ficar por baixo. Porque meu vizinho tem uma varanda espetacular e a minha não está tão boa. São vários e vários os motivos. Mas esses motivos, muitas vezes, eles não são genuínos e autênticos do nosso caráter cristão. Eles vêm para cobrir uma insegurança. Eles vêm para mostrar um desejo reprimido de vingança. E quando nós não temos as melhores das intenções, ou o nosso coração ainda está ferido com alguma insegurança, com alguma questão que nos machucou, aquela prosperidade, aquela provisão pode não ser bênção na nossa vida, mas ela se transforma em maldição. E por isso que essa passagem mostra que a bênção de Deus está atrelada ao propósito do nosso coração. Nós precisamos nos transformar. E Jesus diz: buscai primeiro, a Bíblia diz no Novo Testamento, buscai primeiro o reino de Deus e todas as suas coisas, e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus diz o seguinte: venham, arrependam-se. O evangelho é isso, arrependam-se, mas a palavra em grego, ela, para mim, na minha opinião, ela é maior do que isso. É a palavra que eu já comentei uma vez, metanoia. Meta do grego de ir além, noia de pensamento. Ir além do pensamento, mudar o seu pensamento, mudar a sua mentalidade. O evangelho é isso, o evangelho é mudança de mentalidade. Não há evangelho, não há conversão se não houver mudança de mentalidade, mudança de vida. E quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente se entrega ao propósito de Deus, a bênção dele começa a aparecer na nossa vida. Eu não posso falar de provisão se eu não falar de conversão. Essas coisas, elas estão atreladas. Eu declaro a provisão de Deus sobre a sua vida, mas antes de mais nada eu declaro a verdadeira conversão de Deus, uma mudança de pensamento, que Deus possa transformar seu coração, que o Espírito Santo inunde a sua mente, te colocando em coisas maiores e melhores, com o coração transformado. Essa é a verdadeira prosperidade que vem do Senhor. Essa é a verdadeira prosperidade. Deus, Ele não abençoa, Ele não prospera para a gente ter capricho. Ele nos prospera e Ele provisiona chamados e propósitos. Ele provê chamados e propósitos. Aí muitas pessoas têm essa mentalidade de que não precisa seguir um propósito. Eu estou de olho na bênção financeira. E aí são enganadas numa armadilha da ganância. Porque bênção sem propósito
Prosperidade sem mudança de coração é ganância. E quando entendem isso, o inimigo ele é astuto. Eu sempre falo, o inimigo ele gosta de pessoas desequilibradas. Ele gosta de jogar as pessoas para os extremos. Para os extremos. Então, se não pega na ganância, o que ele faz? Ele joga para o outro lado agora que eu vou falar para vocês, que é o lado da miséria. Pensamento de escassez. Quando o profeta chega e fala com aquela mulher, ela diz, eu não tenho nada, eu só vou fazer o último pedaço de bolo, alimentar meu filho e morrer. Vou alimentar meu filho, comer com ele e aceitar a morte, porque não há mais nada para mim. E era mentira o que ela estava falando? Não, ela estava falando algo de acordo com a realidade dela. Porque naquele tempo, a viúva ela era muito vulnerável socialmente. Com um filho provavelmente pequeno, porque a Bíblia chama de menino, um filho pequeno para sustentar, a viúva numa sociedade patriarcal, passando uma grande época de seca, sem renda, sem ter um marido para sustentar, não mais na dependência do pai, como acontecia naquela época, ela entregou os pontos, como diz por aí. A miséria, aceitou a morte, aceitou a destruição. Ah, mas isso é uma coisa daquela época, é uma coisa daquela sociedade, daquele tempo que tinha muita escassez. Não. Essa é uma artimanha astuta que ela continua acontecendo no dia de hoje, trazendo pessimismo para o coração de muitas pessoas. E dedico aqui, não é só, mas eu dedico em especial esse ponto para jovens. Hoje nós vivemos num mundo que constantemente está colocando pensamentos de escassez na mente das pessoas, em especial dos jovens. Digo, escassez de futuro. Ah, não vai ter mais emprego para ninguém. Ah, não adianta mais estudar. Ah, a inteligência artificial vai fazer tudo. O que você fizer não importa mais. Porque o futuro é incerto. Já ouviram falar disso, né? E o que acontece? E realmente é verdade, né? Hoje a média de quem fica numa empresa, né, é de 2 anos, mais ou menos o tempo médio num emprego. Não tem mais aquela carreira que a pessoa fica a vida inteira na empresa, como era antes, né? Começava office boy e ia até a presidência. Na geração Z, que é a geração mais jovem, essa média é de 3 meses. É verdade. É uma realidade, como a realidade que a viúva passou naquele momento. Nós estamos vivendo tempos que, se olharmos pelos olhos mundanos, pelos olhos da realidade nua e crua, é verdade, é preocupante. Só que aí a gente entra numa contradição. Porque a gente pega uma geração que está completamente ludibriada e afundada por essa visão de mundo pessimista, um Brasil que é número 1 no ranking de pessoas ansiosas, ou seja, preocupadas, e a gente vê pessoas que sofrem por conta disso, pela incerteza, que é uma das piores coisas que podem acontecer para um ser humano, e pessoas angustiadas, passando por isso por um lado, só que do outro lado, eu tenho uma noção de evangelho que é oposta. Porque eu tenho no Sermão do Monte um Messias, um Jesus, que diz o seguinte: não se preocupem com o dia de amanhã, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque Deus proverá. Então a gente tem de um lado uma coisa, e do outro lado, no Sermão do Monte, que muitos dizem que é a espinha dorsal do Evangelho, um discurso que é completamente diferente. Um lado está errado. Um lado está errado. Qual dos lados é? Eu sei qual é. E qual é o problema? Onde está o engano? Porque a gente vê uma sociedade que diz que desse lado aqui, não, esse é o caminho certo. Você tem que se acabar, você tem que sofrer, você tem que buscar o sucesso a qualquer custo. Você só vai ser amado se você for muito bem sucedido. A sua vida depende disso. E o outro lado diz que não depende disso, que você tem que deixar de ser ansioso e parar de ser preocupado. Mas dizem que esse é o discurso funcional, e esse aqui é o discurso
da preguiça. Esse é um engano maligno do mundo. Esse é um engano diabólico do mundo. Porque essa pessoa que está aqui desse lado, ela não está motivada, ela está travada. Por isso que a gente vê um surto de depressão, surto de gente sofrendo que parece que não caminha para lugar nenhum, sobrecarregada, cansada. E do outro lado, uma pessoa que ela não se preocupa, que ela confia em Deus, que ela tem confiança no coração dela, ela tem capacidade para seguir em frente. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade de Jesus Cristo. Quando você confia em Deus, quando você entrega o seu coração e o seu amanhã a Ele, você tem confiança para seguir em frente. Isso é o Evangelho. É diferente disso. E como é que a gente muda essa visão? Indo já para o último ponto, com uma qualidade, um dom bíblico, uma característica, né? Cada teólogo diz de um jeito, que é muito importante e às vezes a gente acaba deixando de lado e não percebe. O mundo hoje carece de fé. Falta fé. Há desânimo nos jovens, há falta de esperança, há falta de expectativa, há o desejo de desistir de tudo, há a crença de que Deus não vai prover, de que a vida vai ser assim mesmo, e a vida vai se apequenando, se transformando numa coisa pequena, sem sentido, sem sabor, sem cor, sem alegria. E nós precisamos da fé para seguir em frente, nós precisamos crer, porque é a fé que nos move adiante. E não importa a realidade. A fé não vai dizer para você que a realidade sempre é maravilhosa, mas ela vai dizer que você tem capacidade para caminhar, não importa qual for o problema pelo qual você esteja passando. É isso que a fé te oferece. Ela te dá capacidade de caminhar, de seguir em frente, de não desistir da bênção de Deus, de continuar procurando, clamando pela bênção dele, sabendo que se você confiar, o seu futuro é certo. Não é isento de sofrimento. Todo mundo sofre. Mas quando nós seguimos o caminho da fé em Deus, nós conseguimos passar pelo sofrimento. Conseguimos vencer e seguir adiante, porque Ele tem um novo amanhã para cada um de nós. E o sol vai nascer para cada um de nós, não importa, basta você crer nele, não importa o tamanho do seu problema, não importa, porque para isso serve a fé. Ela diz que você tem o direito de acreditar que você pode ser feliz. Há um Deus de provisão, que está pronto para prover aquilo de que você precisa e necessita na sua vida, no nome de Jesus. Então, o meu pedido hoje, a minha oração pela sua vida, é que você não aceite nunca um pensamento maligno de último dia, de fim dos tempos, essa visão apocalíptica de mundo. Não aceite isso. Não aceite. Aquela viúva, ela estava lá dizendo que tudo ia acabar. E ela perdeu a confiança dela. E no momento que ela achou que faria uma última refeição, junto com seu filho, depois daquilo seria o fim de tudo, diz que ela recebeu uma grande bênção na vida dela. E logo em seguida, se vocês continuarem lendo essa passagem em casa, vocês vão ver que o filho dela é curado de uma doença pelo profeta. Então, na escassez, na iminência da morte, quando ela resolveu obedecer, acreditar e crer em Deus, ela recebeu a maior bênção da vida dela. E a vida dela foi transformada. E a vida dela foi modificada. Então eu peço para você nesta noite, nosso Deus é um Deus de provisão, Jeová Jirê é o nome daquele Deus que provê. Se você tem alguma causa que você precisa colocar diante dele, creia. Às vezes os nossos olhos humanos olham para a realidade e a realidade parece confusa, parece trágica, mas os nossos olhos são limitados. Tem alguém que enxerga por nós e ele enxerga muito além de nós. E ele está pronto para abençoar a sua vida, para transformar a sua realidade e para trazer uma nova história para você. A partir de hoje,
creia mais e mais, obedeça, entregue o seu coração mais e mais a Deus.